Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aguardando o pessoal entrar na nossa página para darmos início ao nosso estudo bíblico. Para os que estão acostumados aí a ver o pastor brilhante aqui, o nosso pastor está de férias, ele e a Cida. Pastor, estamos em oração por vocês, para que gozem um período bom de descanso. E eu vou continuar os estudos de quarta-feira. Nós estamos estudando o livro de Atos. Eu vou dar continuidade aos estudos do nosso pastor. Aguardar mais um pouquinho, mais alguns irmãos chegarem. Aproveitando, antes de eu começar, enquanto eu estou aguardando, quem não pegou ainda na nossa página do WhatsApp o mapinha, né, nós vamos ver a primeira viagem missionária de Paulo. Os que não são, né, da nossa comunidade, não estão no nosso grupo de WhatsApp, eu deixei o mapinha aí também na página do Facebook da igreja, para vocês poderem acompanhar e se localizar, ter um pouquinho do visual de como que foi a jornada de Paulo. Tá ok? Vamos orar então, meus irmãos, para darmos início ao nosso estudo? Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos da Tua Palavra, ó Deus. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de nossas vidas em cada detalhe. E te agradecemos porque o Senhor não tem deixado nada nos faltar. Agora te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine o coração de cada um que vai acessar esta página, ó Pai. Que possamos compreender a Tua Palavra, que possamos absorver os Seus ensinamentos e mais que isso, ó Deus, que o Senhor nos capacite a praticar a Tua Palavra, a vivenciar a Tua Palavra a cada dia e assim transmitirmos, ó Deus, a Tua mensagem e o Teu amor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos, a lição de hoje, ela tem por título O Início das Missões Mundiais. Então, nós estamos estudando aí o livro de Atos, né? Já faz um tempo com o pastor. E agora nós vamos entrar na parte que o livro de Atos trata sobre missões. O livro de Atos, ele traz um retrato completo a respeito de missões, de como o início dele, nós vimos como surgiu a igreja, né? O primeiro crescimento da igreja, como ela se expandiu ali junto dos apóstolos. E a mensagem que Jesus deixou quando ele subiu aos céus, né? Ele falou que os discípulos, os apóstolos, eles receberiam poder porque viria o derramamento do Espírito Santo, e nós vimos o cumprimento disso lá em Pentecostes. Mas Jesus, ele completa, ele fala que então eles seriam testemunhas, né, de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vimos que a igreja estava crescendo, mas ela estava centralizada, até que aconteceu a morte de Estevão, do diácono Estevão, que foi apedrejado. Os irmãos devem se lembrar desse acontecimento. Lembra que Saulo, inclusive, concordava com a morte de Estevão. Ele ainda era um perseguidor da igreja. E a partir disso, a igreja, os cristãos se dispersaram. E Paulo, na verdade, por enquanto ainda Saulo e Barnabé se encontram nesse momento em Antioquia. Lá no capítulo 11, quando nós estudamos, nós vimos que eles passaram lá 1 ano em Antioquia, desenvolvendo a igreja naquela cidade. E é aí que começa o capítulo 13, que é o que nós vamos estudar hoje. Começa com Saulo e Barnabé, lá em Antioquia, reunido com os demais mestres, né, os mestres cristãos. Temos aqui Simeão, Lúcio, Manaém, são alguns nomes que o texto bíblico destaca desses mestres. E o texto diz o seguinte, que eles estavam reunidos,
né, para o serviço do Senhor e em jejum. E então o Espírito Santo falou para eles o seguinte, deixa eu ler no texto que é melhor. O Espírito Santo fala: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles estavam reunidos, né? A palavra serviço que aparece lá é do grego, olha lá, pastor, me corrige aí, é leiturgio, meu grego é bom, e essa palavra quer dizer exatamente o serviço de adoração a Deus. Então eles estavam reunidos no serviço de adoração a Deus e o Espírito Santo falou. A Bíblia não relata como que ele falou, de que forma que o Espírito Santo falou. O que temos o relato é que de alguma forma o Espírito Santo ele falou, ele revelou que Barnabé e Saulo deveriam ser encaminhados para a missão que ele já tinha ordenado. E os irmãos se lembram quando nós estudamos já a conversão, né, de Paulo, a conversão de Saulo, que ele foi escolhido por Deus, separado por Deus para pregar, para levar a palavra aos gentios. Vamos lembrar, recapitular, né, que o povo de Deus era Israel. Israel rejeitou o Senhor Jesus, né, e a partir da vinda de Jesus, do Messias, de sua morte e ressurreição, daí os gentios também foram feitos filhos de Deus, foram abraçados por Deus, foram feitos povo de Deus. E havia uma dificuldade, havia muito preconceito ainda entre os judeus a respeito disso. Havia muito preconceito, muito judeu que achava que, de fato, a palavra tinha que continuar sendo pregada só para o judeu, que o judeu era o povo de Deus. E Saulo não, ele foi escolhido por Deus para levar a mensagem para os gentios, para falar, ó, essa mensagem de salvação é para vocês também. Henry Martin, ele diz o seguinte, que o Espírito de Cristo é o Espírito de missões, e quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente missionário devemos nos tornar. O que ele está querendo dizer aí? Que se nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo é que nos move a fazer missão. Nós nos tornamos automaticamente missionários. Como se encaixa isso no texto? Foi o Espírito que designou Saulo e Barnabé para sair e fazer a missão. Então, primeiro a gente aprende que Deus ele chama as pessoas que estão servindo, que estão ocupadas, estão engajadas. Em segundo lugar, nós vemos que quem faz o pontapé inicial da missão, quem é o direcionador, é o Espírito Santo. E nós vemos também no texto que a missão começa na igreja local. Porque nós vamos ver na sequência do texto, assim que o Espírito Santo fala, aí depois a igreja vai e envia, né? Envia Barnabé e Saulo. Eles impõem as mãos, abençoam e os envia para essa missão. Então, nós somos escolhidos quando nós estamos trabalhando na obra, quando a gente está, de fato, servindo a Deus, Ele nos chama para fazer mais, o Espírito Santo nos orienta, mas a igreja local é que dá o pontapé, quem envia. Então, nós, como igreja, temos que trabalhar para o crescimento, temos que ser missionários. A igreja local tem papel fundamental nisso. Mas vamos, então, para a viagem, né, que Saulo, no caso, e Barnabé fizeram. Aqui ainda o nome usado para Paulo é Saulo. Eles estavam então em Antioquia. Olhem no mapinha aí agora que eu mandei para vocês. Vocês vão ver que tem duas Antioquias. A Antioquia que eles estavam é essa da direita, que está aí no seu cantinho direito. Eu não sei se na gravação o direito parece direito para vocês ou parece esquerdo, mas é o que está para vocês na direita de vocês. A Antioquia que está na esquerda, nós vamos falar dela daqui a pouco, porque eles também passaram lá, é o que chamam de Antioquia da Pisídia. Então, a nossa viagem começa ali na direita, na Antioquia. Eles saíram ali desse pontinho Antioquia,
No mapinha de vocês não tem, mas eles foram levemente para o lado aí para ficar bem na bordinha do mar Mediterrâneo, num local chamado Seleucia. Então, se você ler no texto bíblico, vai estar escrito que eles passaram por Seleucia. E eles resolveram começar pela ilha de Chipre. Vocês lembram? Barnabé, ele era natural da ilha de Chipre. Então, eles foram para a ilha de Chipre e desembarcaram numa cidade chamada Salamina. Olhem aí, tem no mapinha de vocês, Salamina. Salamina era a cidade mais importante da ilha de Chipre. Não era a capital é onde eles passaram depois, que é Pafos. Mas Salamina era onde tinha mais comércio, onde tinha mais rotatividade de pessoas. Então, eles foram onde tinha movimento, onde havia pessoas, onde eles podiam proclamar a palavra. Mas a Bíblia não nos traz detalhes do que aconteceu em Salamina. Relata que eles atravessaram a ilha e foram para Pafos, que é a capital de Chipre. E em Pafos, daí sim, nós vemos um acontecimento bastante interessante que nos traz lições preciosas a respeito de missões. Primeiro, nós vamos ver que as pessoas, elas sentem necessidade do Evangelho, necessidade de Deus. Lá em Pafos, Saulo e Barnabé, eles encontraram o procônsul Sérgio Paulo. Eu ia falar errado o nome dele, mas é o procônsul Sérgio Paulo. E a Bíblia fala que ele era um homem inteligente. Destaca isso nele. Ele era um homem inteligente e diz que ele desejava ouvir a palavra de Deus, de Saulo e de Barnabé. Mas daí, logo apareceu um tal de Elimas, um mágico, ou Bar-Jesus. Os dois nomes se referem à mesma pessoa, Elimas ou Bar-Jesus. E esse Bar-Jesus era um mágico, era uma pessoa com influência, com certa influência, tinha o lado místico, né, do que ele exercia. Então, ele exercia certo poder sobre as pessoas, certa influência. Então, ele chegou no procônsul e estava tentando impedir ele de ouvir Barnabé e Saulo. Então, aí nós tiramos a segunda lição. Se primeiro existe, né, a necessidade do Evangelho, se as pessoas sentem a necessidade do Evangelho, quando o Evangelho vai ser anunciado, podem ter certeza que vai aparecer oposição ao Evangelho. A oposição vai ser certa, o empecilho ele vai aparecer. Por quê? Porque o diabo, o nosso inimigo, ele não quer que a mensagem seja anunciada. Ele não quer que o Evangelho seja proclamado. Então, ele certamente vai colocar empecilhos. Então, o Elimas ficou lá na orelha do procônsul, do Sérgio Paulo, para que ele não ouvisse, não desse ouvidos para Saulo e para Barnabé. Mas daí vem a terceira lição que nós tiramos, né, dessa experiência que Saulo e Barnabé tiveram, é que existe um juízo sobre aqueles que se opõem ao Evangelho. Se por um lado vem a oposição, vem o empecilho, vem a barreira, aqueles que estão provocando essa barreira, que estão causando esse empecilho, certamente vão sofrer juízo. O que aconteceu? Paulo, quando viu a atitude de Elimas, viu a atitude de Bar-Jesus, ele chegou para ele e ele diz o seguinte: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, aqui está nos versículos 10 e 11, eu acabei de ler do capítulo 13 que nós estamos estudando. Então, Bar-Jesus, ou Elimas, ele ficou cego depois da palavra de Paulo, ou seja, ele recebeu o juízo de Deus sobre ele, porque ele estava causando um impedimento à proclamação do Evangelho. E a última lição que nós tiramos dessa experiência ainda deles, aí com o procônsul,
é que depois de anunciado o Evangelho, a obediência vem logo em seguida. O procônsul, o Sérgio Paulo, ao ver o que aconteceu com Elimas, ele creu. Ele de fato creu nas palavras de Saulo e de Barnabé, se prostrou ao Senhor. Então, a missão, ela frutifica, o Evangelho frutifica. Ele pode sofrer impedimento, pode sofrer perseguição, mas daí vem o juízo de Deus e o Evangelho frutifica naqueles a quem o Senhor escolheu. As pessoas recebem a Cristo quando ouvem o Evangelho. Lembram a passagem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão, se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós precisamos anunciar. Por quê? Porque esse foi o formato, foi a forma que Deus escolheu para que os seus eleitos fossem alcançados. Deus escolheu as pessoas, escolheu os seus eleitos e Ele escolheu também o método através do qual os seus seriam alcançados. E o método que Deus escolheu é a pregação do Evangelho. Deus pode alcançar pessoas de outra forma, que não seja através da pregação, do ouvir o Evangelho diretamente? Sim, Ele pode. Mas esse não é o método normal de Deus fazer, o método natural. Ele escolheu a pregação do Evangelho e Ele deu essa missão para a igreja. Ele deu essa missão para mim e para você. Então, eles estiveram lá em Pafos, tiveram esse contato com o procônsul, essa experiência, e seguiram viagem. Eles seguiram viagem, e daí, olhem aí no mapinha, eles pegaram o navio e foram até Perge, região aí da Panfilha. Então, saíram da ilha de Chipre e voltaram ali para o continente. Essa região agora onde estão todas essas outras cidades que estão destacadas nos seus mapas é a região conhecida como Galácia. Tá? Então, a primeira cidade aí da região da Galácia onde eles estiveram foi a cidade de Perge da Panfilha. O que aconteceu ali? O que a Bíblia destaca que aconteceu em Perge? Ela vai falar primeiro, dentro do texto aqui no capítulo 13 de Atos, vai falar que João Marcos, que tinha acompanhado Saulo e Barnabé até então, tinha saído lá com eles de Antioquia, passou por Chipre, ele desistiu da viagem missionária e voltou. A Bíblia não narra o motivo que levou João Marcos a fazer isso, mas o autor da nossa lição, ele fala assim, a sugestão que eu tenho do porquê ele fez isso é porque o Espírito Santo não chamou ele para isso. E como nós vimos no texto, o Espírito Santo, ele designou Barnabé e Saulo para essa tarefa. Não tinha designado João Marcos. Então, o autor da nossa lição, ele sugere que é porque não foi o Espírito Santo que designou para ele ir lá e por isso ele desistiu. Mas uma outra curiosidade que tem, que não está registrado exatamente aqui no capítulo 13 de Atos, é que provavelmente foi aí em Perge que o apóstolo Paulo ele contraiu malária. A Bíblia não fala que ele teve malária. O que acontece? Perge era uma cidade pobre ali daquela região. Era uma cidade onde não tinha muito comércio, então ela era uma cidade pobre, razoavelmente pobre. E a malária crescia cada dia por lá. O pessoal lá sofria muito com malária. Então, no texto que nós vemos, por exemplo, em Gálatas 4:13, e em 2 Coríntios 12, Gálatas 4:13 vai narrar dizendo que Paulo sofria de uma enfermidade. E lá em 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 12:7, vai estar escrito falando do espinho na carne. Então, tem alguns autores de livros, sim, alguns estudiosos que acreditam que esse espinho na carne que narra que Paulo tinha e que ele ora para que Deus tire, era exatamente a malária que ele teria contraído em Perge, que lhe daria fortes dores de cabeça e muitos transtornos. Então, eles passaram por Perge, é só isso que a Bíblia narra a respeito de Perge,
E de Perge, eles seguem então para Antioquia da Pisídia. Lembra que eu falei? Agora é essa Pisídia que está aí na esquerda de vocês, aí um pouquinho mais em cima. E eles chegaram aí num sábado, e eles foram para a sinagoga. E deram a oportunidade para eles falarem lá na sinagoga nesse dia. E aí, então, começa o registro do primeiro sermão de Paulo, que nós lemos no livro de Atos. Ele começa a falar ao povo da Antioquia da Pisídia, e ele vai trabalhar primeiro uma questão histórica a respeito do povo de Deus, e depois ele vai fazer uma aplicação a respeito da obra de Jesus. Então, como que começa a pregação de Paulo e que serve de modelo para nós, de como nós devemos fazer missão, de como nós devemos anunciar o Evangelho? Então, primeiro, Paulo ele começou falando a respeito da escolha de Israel, falando dos patriarcas, do chamado de Abraão, né? E daí ele vai relatando até a chegada do povo no Egito. Lembra? Através de José, o povo de Israel começa a habitar no Egito. Depois, ele narra a libertação de Israel do Egito. Começa a falar das maravilhas que Deus fez pelo seu povo. Ele continua, ele narra a conquista de Canaã, vai falar a respeito do período dos juízes, de como vivia o povo. Então ele vai narrar os 450 anos aí entre deserto, conquista de Canaã e o período dos juízes. Aí o povo pede um rei. E Saulo continua falando, narrando, né, a parte dos reis. Ele vai destacar o rei Saul, que foi o primeiro rei, quando o povo pediu para Deus que colocasse um rei. E daí ele destaca Davi, né? Ele destaca Davi, fala que foi o homem segundo o coração de Deus, escolhido por ele. E ele vem para destacar que Davi é da tribo de Judá, que é a raiz de onde deveria sair o Messias, de onde deveria vir o Salvador. E aí ele faz o link até Jesus Cristo, da tribo de Judá, o Messias prometido. E ele termina falando, Jesus Cristo é aquele que foi anunciado por João Batista. Por quê? Porque as pessoas conheciam João Batista, conheciam a palavra de João Batista e sabia que João Batista falava, né, a respeito do Messias, a respeito daquele que viria trazer libertação para o povo. E daí ele termina a fala de João Batista falando que João Batista falava que ele não era o Messias. Por quê? Porque viria ele e ele não seria digno de desatar a correia das sandálias daquele que viria depois dele. Então, depois de toda essa recapitulação histórica do povo, de como o povo andava, de como Deus lidou com o povo, tratou o povo e de como ele trouxe o seu filho, né, através da linhagem de Davi, de como Deus fez isso, aí ele começa falando a respeito de Jesus. E ele começa falando da obra, ele começa, na verdade, declarando que os judeus haviam matado Jesus porque eles não tinham compreensão do ensino das Escrituras. Eles não compreendiam, eles mataram Jesus porque não reconheceram em Jesus o Messias. E por que não reconheceram em Jesus o Messias? Porque não conheciam bem as Escrituras. E daí depois ele fala, vocês mataram Jesus, mas Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Né? Deus ele vai lá e ressuscita a Jesus de entre os mortos. E isso é o grande boom, né? É o grande diferencial. Por quê? Porque Jesus Cristo não ficou morto. Ele vence e daí sim ele se torna aí o Messias vencedor, aquele que pode trazer libertação verdadeira. É aí que ele se torna aquele que pode perdoar pecados. Então, Jesus ressuscita, se aparece aos seus discípulos, que se tornam testemunhas. Então,
a partir daí, o evangelho da promessa é anunciado. Aí Paulo ele vai começar a recapitular onde estava a promessa do Messias no Antigo Testamento. Ele está falando, sabe esse Jesus que morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, e os discípulos são testemunhas de que ele ressuscitou de fato, ele apareceu vivo. Ele fala, isso aí é cumprimento do que estava lá escrito no Salmo 2. Quando a palavra de Deus fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse eu hoje te gerei está se referindo à ressurreição de Jesus Cristo. Ele também vai resgatar o texto de Isaías 53, né, que fala da promessa de Deus cumprindo em Jesus a promessa que foi feita para Davi. Também a promessa do Salmo 16. Então, Paulo ele se usa das Escrituras, das promessas feitas no Antigo Testamento, para falar, o cumprimento dessas promessas, disso que vocês aguardavam, aconteceu em Jesus. E então ele faz a aplicação para os ouvintes, para o dia a dia dos ouvintes. Qual é a aplicação que Paulo faz? Que todo pecador arrependido, que crê em Jesus, recebe a remissão de pecados e ele é justificado pela fé. E essa é a mensagem principal que nós temos que ter ao falar de Deus, ao falar do Evangelho. Se nós não passarmos por essa parte, que todo pecador arrependido, que crê em Jesus, recebe a remissão de pecados e é justificado pela fé, se a nossa palavra não passar por isso, se nós não darmos entendimento para a pessoa de que ela é pecadora, de que ela tem que crer em Jesus para a remissão de pecados, e que se ela faz isso, ela se torna justa perante Deus, né? Que esse é o significado de justificação. Justificação é quando Deus olha para nós e nos vê justo. Por quê? Porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Então, se a nossa pregação não passa por essas etapas, a gente está pregando qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Jesus. Então, a aplicação é: o pecador tem que se arrepender, crer, e aí então ele é justificado. E daí ele termina falando sobre o perigo de não se perceber a obra que Deus realizou em Jesus. O perigo que é você não ter acesso ou não ter o conhecimento da obra redentora de Jesus. E nós sabemos que existem duas opções: ou nós somos justificados ou nós somos condenados. Não existe outra opção. Aquele que não foi justificado, aquele que Deus olha e não vê o sangue de Jesus e ele não pode considerar justo, está condenado. A nossa pregação tem que passar por isso, pela conscientização de sermos pecadores e a obra de Jesus, que é capaz de nos limpar, nós temos que crer e assim então sermos justificados. Acontece que nessa região a maioria era grego. Lembra? Paulo, aqui ele já começa a ser chamado de Paulo. Eu esqueci de falar para os irmãos. Lembra que eles se encontraram com o procônsul lá em Perge? Então, eles se encontraram com o procônsul Sérgio Paulo e a partir daí, Lucas não chama mais Paulo de Saulo. Peraí, não vou me confundir. Paulo e Saulo são a mesma pessoa, certo? Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo quando ele se converteu, como muitas vezes a gente pensa, né? Muita gente pensa que Saulo mudou de nome para Paulo. Não, ele não mudou de nome. Saulo é o nome dele judeu e Paulo é o nome dele romano. Por que a partir daqui ele deixa de ser chamado de Saulo aqui no livro de Atos e ele passa a ser chamado por Paulo? Porque o foco da mensagem de Paulo é para os gentios, não é para os judeus. Então, os gentios eles vão ter muito mais familiaridade com Paulo, que é o nome romano, né, de Paulo, do que com Saulo, que seria o nome judeu. Ele queria exatamente descaracterizar
essa parte, essa ligação com o judaísmo, com a parte judaica de Paulo, porque o foco é que os gentios vão ser alcançados. Os gentios também podem ser alcançados. Só que apesar de ter muito mais gregos voltando agora aqui para Antioquia, depois que ele falou a mensagem, havia muitos gregos, mas havia ainda também uma certa quantidade de judeus ali. E daí eles começaram a ficar com inveja de Paulo e de Barnabé, de eles se dirigirem aos gentios, porque eles acreditavam que a promessa do Messias, a vinda do Messias, que o povo escolhido de Deus era somente o povo judeu. Eles não aceitavam que os gentios poderiam ser alcançados por Deus, podiam se tornar povo de Deus também. E daí resolveram persegui-los, né? Enquanto isso, os gentios, eles estavam se alegrando e se regozijando ao ouvirem o evangelho. E quanto mais eles se alegravam, mais esses judeus queriam perseguir. O que nós aprendemos, então, com tudo isso que aconteceu aí em Antioquia da Pisídia? Nós aprendemos o seguinte: primeiro, que a mensagem da salvação, ela está unicamente na Bíblia. Vejam que a estratégia de Paulo foi contar a história da Bíblia, contar a história bíblica, foi voltar nos textos bíblicos para narrar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ter estratégias mirabolantes, tem que contar de uma nova maneira, de uma nova forma, quando na realidade o anúncio do Evangelho, a proclamação do Evangelho tem que ser a proclamação da palavra de Deus, do registro que está na palavra de Deus. Mas sabe qual é o problema, muitas vezes, meus irmãos? A gente quer proclamar o Evangelho, mas a gente não conhece a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia, não estudamos a palavra, não temos conhecimento da palavra. Sem conhecimento da palavra, de fato, nós não conseguimos proclamar o Evangelho. Quanto mais eu conheço a palavra, mais fácil eu consigo anunciar. Mais conhecimento eu tenho, mais intimidade eu tenho com aquilo que eu estou anunciando. Então, se nós queremos ser uma igreja missional, ou se eu quero fazer a minha missão, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso conhecer o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante também. De fato, para nós, a realidade do Novo Testamento é a concretização do plano que estava lá, das promessas do Antigo Testamento. Não tem como eu falar do Novo Testamento sem falar do Antigo. Por quê? Porque o Novo Testamento traz a boa notícia, que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Mas o Antigo Testamento, ele vem exatamente para apontar que eu sou pecador, para mostrar que o povo de Israel pecou e pecou e pecou, e por isso precisava de um Salvador. Por isso precisava do Messias. Porque lá em Adão e Eva, os primeiros seres humanos pecaram. E neles nós também caímos, nós também pecamos. Então, o que nós aprendemos com Paulo, quer pregar o Evangelho, quer anunciar a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Fale do Evangelho a partir da palavra de Deus. Não precisa contar historinhas, ficar fazendo associações. O Evangelho, ele se basta. A palavra de Deus, ela se basta, ela é suficiente. Nosso Deus, ele é suficiente sempre. Por quê? Porque é Ele mesmo quem faz a obra. É Ele quem efetua o querer quanto realizar. Então, a mensagem de salvação está unicamente na Bíblia. O segundo ponto: há lutas e obstáculos no trabalho missionário. Não se engane, meu irmão, se você se engajar na obra, vai vir luta. Mas o que eu quero dizer para você é: não desanime, não desista. Não desista. Porque se está vindo luta, se está vindo perseguição, quer dizer que você está no caminho certo. Porque se você disser para mim que começou a falar da palavra de Deus, começou a anunciar o Evangelho e está indo tudo a mil maravilhas, eu vou virar para você e falar: eu acho que o Evangelho que você está anunciando não é bem o Evangelho de Jesus.
Por quê? Porque o Evangelho de Jesus traz junto com ele perseguição. A estratégia do diabo é tentar fazer o Evangelho ser bloqueado. Ele não quer que o Evangelho seja anunciado. Ele vai tentar impedir de todas as formas. E por último, meus irmãos, a lição especial que vai estar aqui nos versículos finais, vai falar exatamente que a mensagem do Evangelho está na Bíblia, que há lutas e obstáculos e que o Espírito Santo, ele nos acompanha, nos consola e nos orienta. O capítulo 13, que é esse que nós estudamos, ele termina da seguinte forma, os últimos versículos dele, a partir do versículo 49, diz assim, ó: E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, a palavra estava sendo anunciada, né? A palavra, a Bíblia estava sendo pregada, a palavra estava sendo anunciada, porque só ela é o Evangelho. Vêm as lutas, então nós vemos aqui que os judeus, eles incitaram mulheres, então a perseguição vem, mas o final é maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco e ele nos enche de alegria. Diz, ó, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É esse o motivo pelo qual nós não podemos desanimar e nem desistir quando as perseguições vêm, quando a tribulação vem. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. E Ele garante a obra. Porque não sou eu e não é você que escolhe aquele que vai ser salvo, aquele que vai se converter. Quem faz isso é Ele. A nossa missão é anunciar, é espalhar. Quem convence não sou eu e não é você. Quem convence é o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que convence aqueles que ouvem a palavra é o mesmo Espírito Santo que está conosco, nos consolando nos momentos da tribulação, da perseguição. Ele está conosco, trazendo paz. Ele está conosco, garantindo que o nosso trabalho não está sendo feito em vão. Então, o Espírito Santo, ele nos acompanha, ele nos consola e nos orienta. Então, esse é o modelo que nós devemos seguir se nós quisermos fazer missão. Primeiro, a palavra. Temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que estar prontos para sofrer as perseguições, os dissabores. Mas a certeza de que nós contamos com o nosso Consolador, com o Espírito Santo. É Ele que está na frente. É Ele quem vai guiar, quem vai conduzir toda a missão. E é por isso que nós temos garantia do sucesso da missão. Mesmo que ninguém se converta com a nossa pregação, mesmo que ninguém se converta com a missão, você pode ter certeza que a missão foi um sucesso. Porque se ela foi guiada pelo Espírito Santo, foi feita nesses moldes, ela certamente vai cumprir com o propósito de Deus. Nós não vermos o fruto não quer dizer que ele não está se desenvolvendo, que ele não está acontecendo. Deus não nos chamou para colher frutos. Ele nos chamou para espalhar a semente. Essa é a nossa missão, espalhar a semente. E que Ele nos ajude, que Ele ajude a nossa igreja a ser uma igreja missional. Uma igreja com pessoas que têm visão da missão, que tem que proclamar a palavra, que tem que disseminar o amor de Deus às outras pessoas. Amém, meus irmãos? Semana que vem nós vamos continuar. A gente vai ver como terminou essa primeira viagem deles. Então nós paramos aí na Antioquia da Pisídia.
Aí nós vamos ver por onde eles continuaram essa primeira viagem. Tá ok, meus irmãos? Vamos orar então para encerrarmos. Quarta-feira é o dia que nós oramos uns pelos outros, intercedemos. Se você não é do nosso grupo de WhatsApp da igreja e tem um pedido de oração, mande o seu pedido aqui que nós vamos colocar lá no nosso grupo para estarmos orando por você também. Vamos orar, meus queridos? Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela presença do Espírito Santo conosco, que nos garante, ó Deus, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê visão missionária, que o Senhor coloque nos nossos corações paixão pelas almas, ó Deus. Nós vivemos num mundo distante de Ti, nós vemos a sociedade perdida, distorcendo os valores, e nós somos os Teus representantes aqui, Senhor. Que possamos, ó Pai, de fato fazer diferença na sociedade em que estamos inseridos, que a nossa igreja faça diferença ali no Parque das Nações, aqui em Americana. E assim, ó Pai, nós vamos impactar de dentro para fora, começando em nós, no nosso bairro, na nossa vizinhança, mas espalhando, porque o Senhor Jesus nos deixou a missão de irmos até os confins da terra. Que o Senhor avive no nosso coração, não nos deixe acomodados, ó Pai, na nossa igreja. Coloca, ó Deus, no nosso coração o desejo de anunciar a Tua palavra, proclamar o Teu amor, proclamar a Tua salvação. Abençoa, ó Pai querido, agora te pedimos, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Que o Senhor visite a cada um, que o Senhor, através do Seu Espírito, traga conforto, que o Senhor esteja com os médicos, ó Pai, principalmente nesse momento de pandemia que vivemos. Sabemos que os hospitais estão lotados, as enfermarias lotadas. Que o Senhor esteja capacitando, ó Pai, os médicos, enfermeiros, que os trabalhos possam ser feitos da melhor forma possível, que vidas possam ser poupadas, ó Deus. Oramos também por aqueles que precisam de um emprego, que o Senhor abra portas, ó Deus. Sabemos que o momento econômico do país não é bom, mas te agradecemos, porque apesar de tudo isso, o Senhor tem sustentado a Tua igreja. O Senhor tem nos dado sustento. Sê conosco, ó Pai. Guarda-nos, dá uma boa noite de descanso, que possamos, ó Deus, amanhã acordar dispostos a Te servir, a Te honrar onde quer que o Senhor nos colocar. Que possamos proclamar o Teu amor e disseminar, ó Deus, o Teu Evangelho. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem na paz de Deus e até semana que vem. Tchau.